Você sabe identificar um relacionamento abusivo? O excesso de poder de uma pessoa sobre a outra é uma das características. É uma relação que provoca sofrimento, tristeza e humilhação. Mas como reconhecer os sinais? Como lidar com o luto nas relações abusivas? É o que vamos ver no programa de hoje. Então, entra na roda com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando Roda de Mulheres. As relações abusivas é o tema da nossa conversa de hoje. Para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente a secretária executiva da Igualdade Racial do Ceará, Marti Silva, a cantora, atriz, doutora em Educação e Psicologia e terapeuta do luto, Joana Angélica, e a cantora Nívia Castro, que abriu o programa com sua voz belíssima. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Agora secretária, né, Marti? Parabéns. Isso é um avanço significativo, importante do nosso governo atual, já acumulando as políticas de igualdade racial que já vinham sendo desenvolvidas no Estado, né? Então, nós estamos muito felizes, dispostas, né? Muito trabalho pela frente e muito contentes também com esse desafio. Vai ser um desafio, mas eu confio muito no seu potencial. Eu e Zélma Madeira lá, firmes com essa política da igualdade racial no Ceará. Maravilha. Mas antes de começar a nossa conversa, o relacionamento abusivo, ele é um tema abrangente, ele não se restringe apenas às relações amorosas. As relações entre pais e filhos, ou mesmo entre colegas de trabalho, pode apresentar uma dinâmica abusiva. Mas nós vamos fazer um recorte e focar nos relacionamentos entre casais e por que é tão difícil sair de uma relação tóxica. Vamos ver o depoimento da psiquiatra Marilene Queiroz e voltamos para falar sobre o assunto. Vamos dar aqui um foco nas relações abusivas entre homens e mulheres. Principalmente porque o feminicídio é uma das maiores tragédias que enfrentamos em nosso país. E o Datafolha tem uma pesquisa interessante que 100% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, mas 52% não fazem nada após uma agressão. Por que isso ainda acontece, né? Uma das coisas que a gente percebe é aquela parábola do sapo na água, né? Na água do fogão, que ele tá ali numa água fria, agradável e que vai aquecendo aos poucos e ele demora para perceber ou vai se adaptando. Tem uma questão que é a adaptação àquela circunstância, né? E quando começa a ferver e que ele percebe que precisa sair, já não tem mais como sair, né? Muitas vezes as mulheres vão se adaptando e aceitando relações de abuso, chegando a ponto de ter dificuldade de detectar que aquilo já é uma relação abusiva e, claro, mais adiante, a dificuldade para sair. E nós precisamos saber pedir ajuda. Principalmente, assim, acho importante em relação aos abusadores, vermos alguns sinais, né? Em geral, homens abusadores são homens inseguros, porque tudo é uma questão de poder e de manter o controle. Então, vamos observar se você está numa relação que o seu companheiro é um homem incapaz de controlar os seus impulsos, né?
que mudam rapidamente de humor, seguindo um determinado padrão, né? Por exemplo, exigindo uma obediência total às regras, né? Muitas vezes não expressam nenhuma emoção, ou então usam até de uma chantagem emocional. Né? Existem também, claro, os que aplicam castigo, ficam sem falar, ou não vai para um determinado lugar, fazendo a pessoa se sentir culpada, porque em geral também tem isso, é uma manipulação para o controle, e que em geral a mulher se sente culpada, né? Eles tendem a ter muitas vezes um comportamento hostil, e se vocês observarem, são homens com uma autoestima extremamente baixa. Mas o que mais obriga, o que mais fazem as mulheres que observam assim, permanecerem, né, nesse lugar, tem muito ainda de uma cultura patriarcal, que uma mulher sente a necessidade de se sentir representada por uma figura masculina, a qualquer custo, a qualquer preço, desde que ninguém saiba, né? Em outros casos também a vergonha, a dificuldade de pedir ajuda porque se sente envergonhada. Mas agora nós já temos muitos sinais, muitas orientações, muita clareza do que são relações abusivas. Espero que cada vez mais mulheres possam se libertar de relacionamentos tóxicos dessa maneira. Nós esperamos também, doutora Marilene, muito obrigada. E assim, a questão é que numa relação abusiva, nem sempre começa, aliás, não começa já com agressão física, né? Acho que a dificuldade também está aí. Você colocou muito bem, né? Não começa logo com uma agressão física. As coisas, você vai permitindo, você vai sendo permissiva, né? Vai aceitando uma fala grosseira, um tom de voz mais alto, uma atitude de ficar negociando à base de chantagem alguma coisa. E aí isso vai tomando um corpo, né, de uma forma tão consistente que a mulher acaba legitimando uma ação, legitima outra. Ah, não, ele estava só nervoso. Ah, não, foi porque ele chegou cansado do trabalho. Vai arranjando desculpas para si mesmo, porque é muito difícil quando você está numa relação de afeto, né? De amor, de carinho, de tesão, seja como acontece essa relação. Existe uma relação, existe uma ligação aí, né? Uhum. E quando você olha para essa relação e vê que ela pode não ser exatamente como você espera, você vai se enganando. Então, gosto de usar no plural, muitos de nós, mulheres, eu sempre gosto de usar assim, reproduz esse comportamento. Na psicologia até explica esse processo da mente, né, que ela, quando a relação começa a ficar nesse nível, ela começa a trabalhar como enxergando desculpas e vendo de uma outra forma. É a negação, né? Primeiro é uma negação, né? Porque você construiu uma história e de repente não é bem aquilo. E aí daqui que você se desconstrua isso, tem todo um processo e vem junto com todo o processo abusador existe uma codependência daquilo, o que é uma outra coisa muito grave, né? Que fica, por que é tão difícil para a mulher sair daquele ciclo? Porque ela aprende a se mover naquele modelo. Aprende de forma muito dolorosa, né? Mas ela aprende a se mover naquele modelo, vai aprendendo a agir daquele jeito, a se esquivar, e aí, de repente, ela não sabe, mas como é que é se mover independente, livre? Às vezes, por mais incrível que pareça, tem esse elemento também. A culpa também, né? Eu concordo com você. Mas também é importante a gente compreender que nunca é um processo individual, né? Eu acho que a especialista que participou aqui inicialmente falando, dando características e apresentando sinais, ela centralizou muito bem o foco histórico do patriarcado. Então, as relações afetivas entre homens e mulheres, elas são também atravessadas por uma hierarquia em que os homens se colocam historicamente, social, coletivamente e no comportamento individual como superiores, como os mandatários,
como aquele que vai determinar as regras e as linhas de condução da relação, e a mulher como aquela sujeita submetida apenas à obediência, à segunda categoria de possibilidades. Então, quando a culpa se constrói na mulher que sofre relações abusivas, em todos os níveis, né, porque são várias as formas de violências contra as mulheres, essa culpa chega nela individualmente. Como é que ela vai ter a possibilidade de romper? Primeiro, se ela tiver uma estrutura de apoio externa, né, com amigas, com parentes, financeira, com vizinhas, né? A independência econômica é muito importante. Mas o que a gente vê hoje, na atualidade, não é determinante as também. mulheres têm independência financeira. No caso das mulheres pobres, são maioria de mulheres que chefiam a casa, ou seja, que financiam a vida doméstica. Tem mulheres que ganham muito bem, né, ganham até mais do que o homem, mas essa forma de relação opressiva, abusiva, autoritária, não se resolve só com a questão econômica, embora a autonomia financeira das mulheres seja uma estratégia muito importante para algum nível de liberdade, né, para algum nível de decisão, para sair dessa relação. Porque é uma violência abusiva. psicológica. É uma violência também, psicológica. que dói na alma, que, né? inclusive, é tão reconhecida como violência que a Lei Maria da Penha já absolveu uma nova categoria de violência, que é a violência psicológica. É uma violência que, inclusive, ela criminaliza o agressor, ela gera uma repercussão penal e ela gera também, na rede de proteção, uma atenção especial para as mulheres que sofrem violência psicológica. Então, o abuso ele pode ser escalado em vários níveis. Começa com as pequenas humilhações, né? Aquela atitude que bota para baixo a autoestima, a estima da mulher, a chantagem, a opressão para que ela siga regras ou comportamentos ou atitudes que ela não aceita, né? Mas, assim, o que é que media tudo isso? Por que é que as mulheres se mantêm nessas relações? Antes que a gente comece a apontar as mulheres como culpadas, porque, na verdade, as mulheres que sofrem relações abusivas são vítimas, ela tem toda uma construção histórica, social. A ideia do amor romântico, de alguma forma, embora seja maravilhoso estar apaixonada, ter uma relação amorosa, sexualmente boa, todo ser humano busca isso, mas a ideia do amor romântico para as mulheres é também uma teia muito perigosa, porque ali a mediação do afeto, né, da atração sexual, é condicionado para as mulheres como uma coisa muito importante, sem as quais elas não podem viver, né? Onde se construiu isso, não se sabe, porque a gente, assim, o romantismo, até onde eu sei, são coisas boas que você faz, o romantismo, nasceu Roma, são delicadezas, são coisas boas que você faz para o seu amor. Agora, ela falou da questão da violência psicológica. É a mais perigosa, porque é invisível. Ninguém vê, ninguém sente, as pessoas não dão bola. Você escuta xingamento, alguém te humilha, alguém fala que está só entre quatro paredes, o vizinho não vê, a sogra, o irmão, ou pai, ninguém vê. Essa é a mais perigosa psicológica, porque ela absolutamente ninguém vê. E quem vive, que já tem uma programação mental, porque a gente nasce com essa programação mental machista, porque foi o pai, a mãe, que também viveram essa história. Então, você bebezinho, tem coisas que ficam no subconsciente que a gente nem tem ideia. Então, aquele sofrimento, a gente está acostumada, nós mulheres, estamos acostumadas a isso, ou ouvimos, ou é familiar, e muitas vezes temos a sensação de que é amor, porque lá atrás a gente ouviu que era amor. Então, quando fala da questão do amor
O amor, para mim, é a coisa mais linda do mundo. Quando eu falo amor, eu lembro do amor da mãe pelo filho. E quando eu falo do amor da mãe pelo filho, pode ser, o meu marido é meu filho também. Mas vamos contextualizar amor, né? Vamos saber o que é realmente o amor. Então, para mim, o amor é uma coisa que você defende, que você cuida, que você zela. Né? Então, aí, quando eu falo, eu, por exemplo, canto músicas românticas, mas agora mesmo eu cantei Tchau, Tchau, Amor, eu estou numa mensagem, eu estou dizendo, olha, eu te amo, mas tem umas coisas ali prioritárias que eu preciso fazer, então tchau, tchau, amor. Né? Eu vou sentir saudade, eu posso ser romântica, querida, e não ser violenta, e não ser cruel, e não ser desumana, não é isso? Mas não há uma relação direta entre romantismo e abusividade ou violência. Só que, historicamente, para as mulheres, a ideia do amor romântico é como se fosse uma condição sine qua non. Não, é uma condição sine qua non. Eu preciso do amor romântico, eu preciso de um homem, eu preciso me legitimar, eu preciso estar casada, eu preciso ter essa representação simbólica que a sociedade chama de família. Você está falando de um modelo de sociedade. Eu estou falando de modelo que a sociedade impõe para as pessoas, sobretudo para as mulheres. Se você não se enquadra nesse padrão, você está na margem, né? Não tem quem sofra mais humilhação afetiva do que as solteironas. Não é? As solteironas, aquela pessoa que não namorou, que não casou, você sabe que não teve filhos. Então, por essa razão, muitas vezes as mulheres são forjadas mentalmente, né, de forma internalizada, de que ela precisa estar naquela relação, independente do que ela acontece, de como ela acontece. Então, o abuso, inclusive a violência, é um resultado do patriarcado. Porque que, assim, as mulheres são violentadas pelo fato delas serem mulheres. O feminicídio, ele qualifica a morte, que não é uma morte qualquer, não é um homicídio qualquer. É um homicídio que acontece dentro de uma relação violenta em que o homem se arvora no direito sobre o corpo da mulher, sobre a mente, o patrimônio, o corpo, né? E acaba sendo sobre a vida. E veja bem, nós temos uma sociedade muito contemporânea, muito modernizada, nos costumes, né? Em que as mulheres têm avançado bastante. Mas esses valores patriarcais que acabam repercutindo como violências, eles estão muito presentes. Tanto é que os números... Estão na estrutura, né? Estão na nossa... É estrutural, né? É estrutural. Tanto é que os números aí mostram o crescimento de feminicídio. E talvez isso tenha a ver com política também. Mas isso tem a ver com política. Esse crescimento foi agora recente, dos últimos 4 anos, porque eu sempre ouvi falar tantos casos terríveis, inclusive quando eu estava produzindo para cá, para o programa. A moça estava cuidando lá e ela disse, a gente começou a falar por causa do programa, e ela disse, e você soube o que aconteceu com a fulana, minha amiga? Aí eu disse, o que foi que aconteceu? E aí ela foi relatar, ela levou 28 facadas. Eu digo, de quem ela levou 28 facadas? Do marido. Aí ela mostrou a foto dela, a criança, com uma criança, né? Ela linda, maravilhosa. Eu disse, mas como assim ela leva? E o que aconteceu com a pessoa que deu as 28 facadas? Fugiu. Isso tem quanto tempo? 2 meses. E ele não foi preso? Não. Eu acho, acho que foi uma notícia recente. Até. Não, isso diariamente, você liga a televisão, notícias como essa, infelizmente, está sendo corriqueiro, né? Mas a gente vai continuar a falar sobre esse assunto no próximo bloco, voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre relacionamento abusivo. E a relação abusiva, ela normalmente chega ao fim quando a vítima percebe o ciclo, impõe uma mudança de comportamento ou rompe a relação. Mas aí ela vai passar por um outro processo, que é o luto da separação. Então eu pergunto aqui para a Joana Angélica, como é que a gente lida com esse luto?
O luto é sempre um momento muito difícil e ele tem um processo a ser vivido, né? E não é diferente nos rompimentos das relações amorosas e nos rompimentos das relações amorosas que são relações adoecidas, como a relação abusiva. Então, eu tenho recebido no meu consultório, como terapeuta do luto, muitas mulheres que vêm de um rompimento de uma relação abusiva. Além de viver essa experiência do rompimento do ideal, né, do que se esperava de uma relação, eu tenho percebido muito no consultório que elas ainda carregam muita culpa, né? Como a Marti disse muito bem, elas são vítimas, né? Mas elas chegam no consultório ainda se questionando: será que eu podia ter feito mais? Será que eu não devia ter aguardado mais um pouco? Como é difícil viver esse momento. Acho que a culpa foi minha. Então, a primeira coisa que eu vejo muito no consultório, nos rompimentos das relações abusivas, ainda é resquício profundo de culpa. Outra coisa é a mulher se deparar com um novo modo de se mover no mundo que ela ainda não sabe como é. Então, quando eu chego para quem está do meu lado, que naquela situação ela está como uma paciente, e digo: quem é você antes de ser a esposa daquele cidadão? Aí a pessoa diz: lembre quem é você antes de conhecê-lo. Ela se assusta, né? Porque é um convite para que ela comece a voltar a lembrar quem ela é. Não a função que ela exerceu, porque numa relação abusiva o que acontece muito é que a mulher vira função. Ela não é ela é só uma função. Ela realiza uma função que vai satisfazer um desejo do outro. E quando finalmente ela se liberta, ela está bem, ela está feliz no sentido de que ela não está mais sendo oprimida naquilo tudo, ao mesmo tempo ela se depara com a dor de uma separação que qualquer um vive, independente se é abusivo ou não, porque tinha um projeto de vida ali. Mas existe uma outra coisa, ela começar a descobrir quem ela é, porque o relacionamento abusivo, a pessoa deixa de existir no sentido do desejo dela, da vontade, da existência da individualidade. Então, esse é um dos lutos mais difíceis que eu vejo lá, além dos lutos, claro, das mães quando perdem seus filhos, mas dos relacionamentos amorosos, que ela diz: quem eu sou? E aí voltar para ela, descobrir quem ela é, e que ela não é mais função, ela não saber fazer uma comida que ela gosta. Ela não sabe fazer uma comida que ela gosta, porque ela só cozinhou se for, ao paladar do outro. E aí ela diz assim: como é que é fazer para mim? Por incrível que pareça, isso já chegou no consultório, assim, eu não sei mais qual é meu gosto de me vestir, porque ele não deixava eu vestir uma roupa mais curta. E agora eu posso vestir uma roupa curta, mas eu não sei mais quem eu sou, entende? A pessoa se confunde de um jeito. É preciso ser muito acolhida, com muito amor, muito cuidado. Uma rede, né, de acolhimento é fundamental. É onde entra o papel das políticas públicas para as mulheres, né? No sentido dessas políticas estarem preparadas e serem organizadas para combater a violência, de aplicação da lei, garantir a punibilidade do agressor, né? E a proteção da mulher, no sentido de evitar a agressão ou a revitimização, mas também de acolher nessa dor, né? Seja a dor dela perceber que está numa relação agressiva, violenta, abusiva, e seja na dor da separação mesmo, porque em algum momento a mulher deve, aliás, tomar a decisão de sair dessa relação e sair fortalecida. Então, eu sempre vejo a questão fora do individual, no âmbito coletivo. Então, as mulheres carregam essa culpa individualmente. Muitas mulheres acreditam que é uma questão de sorte. Eu não tive sorte no amor, porque meu casamento é ruim. Não é questão de sorte. É questão de construção histórica das relações, né? É claro que existem homens que são fantásticos, né? Que não são abusivos, que não são violentos,
eu gosto de trabalhar com a ideia de que a exceção é a violência e o abuso. Nós não estamos falando da masculinidade como se fosse uma coisa só, né? Porque há relações que são livres de abuso. E retirar essa culpa das mulheres é também compreender que ela não sai sozinha. Ela sai de uma terapia, mas ela sai de um apoio de um equipamento público, como a Casa da Mulher Brasileira, como a Casa da Mulher Cearense, que tem o compromisso do governador é criar uma Casa da Mulher, que é um equipamento de proteção e de combate à violência em todas as regiões, né? E essas casas, elas têm atendimento multiprofissional, ou seja, tem atendimento jurídico, tem atendimento policial, mas também tem o atendimento psicológico, tem um atendimento que orienta para a autonomia financeira das mulheres. Então, são vários processos em que o fortalecimento, a fortaleza para essa decisão, muitas vezes não vem da mulher, porque a relação abusiva, ela meio que retira da pessoa que está nessa situação a possibilidade de encarar essa realidade, né? Por isso que é muito bom se apontar os sinais. Quais são os sinais de uma relação abusiva? E essas relações, ela pode acontecer em todas as classes sociais, em todas as gerações, né? Da mulher mais jovem até a mulher mais idosa, e ela também atinge as mulheres nas suas, vamos dizer assim, posicionamentos de raça. Aí eu não posso deixar de falar das mulheres da raça, das mulheres negras, porque também um outro fenômeno estatístico que nos revela que as mulheres negras são as maiores vítimas de violências. Então, é o feminicídio, é a violência patrimonial, é a violência física, mas também a violência psicológica. Que aí tem um racismo. Tem um também, racismo nas relações que precisam ser ditos, né? Essas coisas precisam ser tratadas de forma transparente. Uma coisa que tem de ser vista com muito carinho é a questão mesmo do acolhimento da mulher que sofre violência. Porque algumas tomam atitude, são aconselhadas pela vizinha, faz a denúncia, e depois da denúncia aí começa o sofrimento, porque vem a perseguição. E aí garantir que essa mulher não sofra mais ou não seja perseguida. Isso é uma coisa que é muito importante. E a outra coisa que quase ninguém fala. Eu tenho uma irmã que ela é delegada, ela foi delegada aqui, ela ficou à frente da Delegacia de Defesa, né, a mulher. Hoje está em Paraíba. Beijo, Mara, grande beijo, é uma pessoa incrível. Elaborou uma cartilha, foi convidada pela Dilma e levou a cartilha, falou, palestrou em Brasília, e nós falamos muito sobre isso, porque ela investiga muitos casos, na Paraíba tem muito caso, né, de crimes passionais. E aí uma vez eu conversei com ela a esse respeito disso, mas Ilmara, você sabe de uma coisa? Tudo bem, eu acho que o tratamento ele tem de ser completo, precisa acolher a mulher, precisa acolher a criança, aquela família, e precisa pegar o homem e tratar, e ouvir, e entender o que acontece, o que aconteceu com essa pessoa. Que aí o tratamento é completo, porque aí senão protege a mulher, mas continua o cara lá. Inclusive a gente vê muitos casos de morreu, fulana foi assassinada, mas ele já fez isso com outras mulheres. Quer dizer, ele fez a primeira vez, mas também ninguém teve o olhar de entender, não, ele precisa também de ajuda, porque tem uma mulher cuidou desse cara, pariu, teve essa pessoa, e essa pessoa se formou assim. Então, vamos fazer o tratamento completo para a família. Nívia, isso é importante. Nívia, você trouxe um elemento fantástico nessa sua fala, que é algo também que a gente precisa olhar com atenção. Eu tive uma experiência, eu estava morando fora daqui, né? E estava num ponto do ônibus, tarde da noite, né? E chegou um homem negro, jovem, parou, num ponto do ônibus, e ele disse, posso falar com a senhora? Aí eu tomei assim, eu queria lhe pedir uma coisa, eu digo, diga. Ele disse, preciso de ajuda, eu bati na minha namorada. E não é a primeira vez que eu bati nela. Eu fiquei assim, Aí, esse rapaz eu acompanhei durante quase 2 anos lá em Lisboa.
Eu não encontrava com ele na minha casa, nem nenhum consultório, porque eu não tinha um consultório, mas eu encontrava com ele nas praças. E eu periodicamente conversava com ele. E ele disse, não foi a primeira, não foi a segunda, nem foi a terceira mulher que eu bato. E ele chorava, ele se tremia. Ele dizia, eu não sei, eu perco totalmente a calma quando uma mulher se questiona. Eu, como mulher, não tinha nenhum preparo e nem acho que consigo ter ainda, não me sinto qualificada. Eu lembro que eu liguei para uma amiga aqui do Ceará que trabalha com isso, em serviço social, que trabalha com atendimento à mulher. Falei lá no país onde eu estava morando com alguns psicólogos para a gente ver um grupo de acompanhamento de homens, né? E aí eu fui procurar esse grupo, que disseram que tinha, mas no fundo não tinha, né? Para ver se existe um grupo que possa receber esses homens agressores também. Para que possamos olhar para isso. Mas tem que ver até que ponto esses homens que são agressores, eles são reincidentes, né? Que é o caso que vocês colocaram. Mas, assim, essa reincidência, será que ela não é tóxica também, entendeu? Até que ponto eles podem retornar a convivência, porque... Não, mas a questão... É muito delicado mas a isso questão aí, aqui... mas a questão aqui que eu estou trazendo, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e eu reafirmo de novo o que a Nívia colocou. Esse problema, ele é multifatorial. Ele está em tudo. E a gente tem que ter coragem de olhar também para esse agressor. Não tem jeito, a gente vai ter que olhar para esse agressor com políticas públicas, com a parte jurídica, com policial. Mas são todos os fatores. É só contextualizando que a própria... Para poder não descartar que existe também, nesse universo desse indivíduo, algo a ser feito. Quem sabe o que pode ser. Porque certamente ele foi vítima também. Ele também viveu uma história. Ele tem uma história. É isso que eu estou dizendo. Porque a violência, ela produz a violência. A violência, ela permeia as nossas relações. Não é? Você veja bem que até bem pouco tempo era legítimo os pais baterem nos filhos. Sim. As mães baterem nos filhos. Como um processo de educação, né? Nós somos uma sociedade violenta porque nós nascemos da violência. Nós nascemos do sequestro das pessoas africanas para a escravização e da invasão dos povos originários para a exploração aqui de todas as Américas. Então, nós temos uma base histórica violenta, certo? E nas relações interpessoais, intrafamiliares e afetivas sexuais, não é diferente. Eu faço parte, eu comungo com o pensamento de que o nosso Estado ele tem que ser o mínimo penal possível, que nem tudo se resolve com cadeia, mas a lei precisa ser aplicada como processo educativo. Não existe lei mais pedagógica do que a Lei Maria da Penha. Inclusive, ela prevê o acompanhamento, vamos dizer assim, um processo educativo das relações de gênero para os homens agressores. Só que também a gente tem que ter o cuidado de não fazer uma reversão para vitimizar o agressor. O agressor é um agressor. É o agressor. Ele tem fatores que levam ele a isso. Pode ser, inclusive, o costume da infância. O testemunho que ele teve de relações violentas na família, né, do pai para com a mãe e tal. Mas não inverter, mas não temos que ter o cuidado para não fazer a inversão. Todo ser humano precisa de cuidado, precisa de amparo e tudo mais. E eu também volto a defender o mesmo ponto de vista. Não é individual, é coletivo. Porque é o seguinte, onde é que nós vamos combater o racismo, o machismo? Não é chamando o agressor e digo, olha, agora a partir de agora você precisa se sensibilizar, fazer uma terapia, qualquer coisa. E eu acho até que eles precisam realmente, mas nós precisamos trazer isso para o debate público. Nós precisamos levar isso para o ambiente da educação. Veja bem, quando eu estava dizendo que os relacionamentos abusivos e violentos têm a ver com política, vamos ver aqui o ponto da nossa história contemporânea imediata, recente, em que as mulheres passaram a ser mais alvo de violência, em que a gente vê mais casos de racismo, em que a gente vê mais condescendência com a exclusão,
foi nesse processo de avanço do nazismo, do fascismo no Brasil. Sim. Com o golpe, né, de 2016. Então, vem à tona um discurso absolutamente conservador que procura criar barreiras para o debate aberto das relações de gênero. Aí você vê os conservadores falando em Ideologia de gênero. A ideologia de gênero é a ideologia que quer manter as mulheres subordinadas a relações opressivas. E essas relações opressivas não são só no casamento, é no mercado de trabalho, nas relações entre colegas, muitas vezes do mesmo nível. É a forma como as mães e os pais criam meninas de uma forma, meninos de outra. O menino não pode brincar de boneca. Quando eles crescem, eles não querem trocar a fralda das crianças, porque eles não foram acostumados a essa experiência. De rosa. A menina brinca com a vassourinha para aprender a limpar a casa. Vamos encerrar esse bloco falando, o menino pode gostar de rosa, menino pode pode gostar tudo. de azul, menina pode gostar, meninos e meninas podem tudo. Menina tá? não. A gente volta já no próximo bloco. When I was a little girl, I have a red door, only toe I ever run. Now I love you just the way I love the red door, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way, and it gets deeper. And it gets higher, day by day. I love you, mama. River to mountain high, yeah, yeah, yeah. If I lost you, would I cry? Oh, I love you, baby. Estamos de volta com Roda de Mulheres. E se você acompanha o nosso programa, deve ter percebido algo diferente no nosso cenário, né? Ele hoje está, né, belíssimo aqui. Este trabalho belíssimo é desta moça que, além dessa voz poderosa, também é artista plástica. Né? Ai, gente, eu quero já pedir desculpa porque eu sou muito espontânea. Falo que vem, né? E fez essa homenagem maravilhosa também, né? Tina Turner. Exato, que nós perdemos, lamentavelmente. Olha só, não é que eu não celebre e homenageei outras cantoras, porque nós tivemos perdas, muitas cantoras, Rita Lee, né? Gal Costa. Mas exclusivamente a Tina, por causa do processo, do assunto que nós estamos falando, a questão do relacionamento abusivo, ela passou por um processo muito sério, né? No caso da Tina, há uma coisa curiosa, porque quando eu fui fazer o estudo da biografia, e amo o trabalho da Tina, como todas as outras cantoras, enfim... mas me chamou a atenção de que antes do casamento abusivo, né, da união que ela teve abusiva, ela começa a se relacionar com o cara, porque como ele foi abusivo, eu não trato de outra forma. O cara, ele era casado. E aí, ele era casado. E quando a mulher descobre, ela pega um revólver para matar a Tina. E eu disse, o quê? Quer dizer que, além de tudo isso, porque aí me chamou a atenção a seguinte coisa, um relacionamento abusivo, e me lembrou quantas vezes, eu não sei se com vocês, mas eu lembro de um momento em que eu estou num bar, linda, maravilhosa, com um namorado, e me achando, e eu paro o carro,
desce aquela mulher que vem na minha direção, que eu vi ela correndo, eu disse, ela deve encontrar alguém, e de repente vi o branco. Levei tapão. Uf. Eu disse, o que é isso, gente? O que aconteceu? Que isso? O que foi que houve? É porque o meu marido... Eu olho para o cara e disse, você é casado? Então, a gente sabe que isso existe. Eu quero entender, porque eu sempre, nas minhas relações, eu sempre pensei a seguinte coisa. Se você me traiu, se o cara que você me traiu, o problema que eu tenho para resolver é com você, que me traiu. Ela lá pode ter enganado, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas o principal, quem traiu mesmo, a primeira pessoa que traiu fui eu. Eu me traí. Porque eu não me enxerguei. Porque eu não entendi o meu valor. Porque eu não examinei melhor essa pessoa e me coloquei nessa situação. Não era para ter acontecido isso. Mas se culpar, Nívia, porque saiu com um homem e não sabia que ele era casado, porque ele não lhe disse, porque ele não foi correto, e trazer essa responsabilidade para você, eu devia ter investigado mais, é bom ter muito cuidado com isso. Mas então... Para a gente não se culpar pelo erro do outro. Mas não é isso que eu estou levantando. Eu estou levantando essa questão. A questão da mulher está culpando... Mulheres, punimos as outras mulheres. Sim, porque a gente não cobra de quem a gente deve cobrar. Mas é porque cria-se essa coisa da rivalidade, que a mulher é rival da outra, né? Então, é outra coisa que a gente tem que desconstruir. O que é um grande mito, na verdade, né? Uhum. É uma falácia social para, inclusive, que alimenta, que reforça o distanciamento, a solidão das mulheres em seus problemas. E eu acho que nós precisamos ter muito cuidado quando a gente... porque... nós vivemos dentro de uma estrutura patriarcal, machista, e essa estrutura, ela produz cultura, ela produz comportamentos. Então, chegaremos a um momento que a gente vai questionar a ética e o caráter de pessoas, de homens, sobretudo, que não são leais com suas parceiras, com suas companheiras. Mas eu ainda sou muito condescendente com minhas irmãs, mulheres. Porque essa mulher que tem esse comportamento de agredir a outra porque está sendo traída, ela está no processo de vitimização nessa relação, né? Mas ela nem estava. E o pior não é isso. Ela não era uma ex. Mas aí são casos particulares. Né? Mas na hora, quando aconteceu, veja bem, eu tive... Aí que está, essa questão da educação emocional. Aconteceu e aí eu olhei para os dois, assim, suspeito, todos os dois. Eu olhei para os dois e digo, eu não acredito em nenhum. Aí parei, investiguei. Quando eu entendi, eu fui atrás dela, conversar com ela. Disse, olha, eu não vou continuar na relação com essa pessoa, não vou continuar com essa pessoa. Não porque você está magoada, mas porque eu entendo que ele possa ter magoado você, ter feito mal a você e vai fazer para mim também. Então, eu estou me colocando no seu lugar. E te aconselho a fazer um tratamento, porque precisa, porque eu acho que nenhum dos dois aqui é normal, né, das pessoas. E terminei a relação, que aliás tive muito problema também, porque ele não aceitou o término. Evoluiu para a tentativa de homicídio, ele invade a minha casa armado. É uma coisa absolutamente mais... Relacionamento bem tóxico. Né? Então, e durante enquanto eu tento escapar dessa pessoa, também ela continuou perseguindo. Então, eu não conseguia me desvencilhar nem de um e nem do outro. Imagina. Que loucura. Os casos... Todo mundo adoece. Tem as particularidades, né? Cada experiência, cada caso tem a sua particularidade. Mas né? eu entendi que, ainda bem, assim, pensei isso, não, eu tenho de ter, fico com muita fé, eu digo que essas pessoas precisam de tratamento, eu também preciso, porque depois disso eu fui buscar também tratamento, porque depois disso eu tive a primeira crise de síndrome de pânico, onde eu não conseguia sair de casa, porque eu me sentia ameaçada, é uma coisa terrível. E daí eu fui trabalhar isso em mim, entender, mas, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou continuar cantando? Como é que eu vou continuar trabalhando? E foi aí que surgiu os quadros maravilhosos. E a tradução, né, disso. Traduz muito né, da sua alma. Desse sofrimento. Do seu sofrimento. Fala um pouco sobre eles.
A Mulher que Chora. Quero agradecer, inclusive, a colecionadora que cedeu, Sheila Brasil, muito obrigada. A Mulher que Chora, você vê que é uma escrava. E a gente pode perceber que ela está grávida, né? Que ela espera um filho. Mas e isso, no lugar de ser uma coisa, de ser boa, é algo que aprisiona, que prende, que faz chorar. É uma maternidade doída, é uma tela muito especial. Essa tela teve em exposição em Chapada dos Guimarães, num espaço muito legal que se chamou Ixi. Quero mandar um abraço também para minha querida Sônia. Aliás, quero mandar um abraço para todos em Mato Grosso, porque tem uma coisa curiosa. A pintora surgiu em Mato Grosso. Eu saí daqui, eu cantava, né, atuei, cantei, fiz um monte de coisa, mas aí eu fui para Mato Grosso com meu marido, a gente casou e teve que mudar. E uma vez lá, eu ainda sofrendo síndrome do pânico, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia, e passava mal, e tinha piripaque mesmo, assim. Ainda resquício dessa relação abusiva? De tudo, porque o artista, a gente que vive, canta e vive à noite, porque eu comecei cantando em painel de controle, cheia de charme. Eu cantei, inclusive, eu vim aqui para Augusto Borges, fiz com a Ilha e o Arraiz. Então, já é uma história longa, de romantismo. De romantismo. E esse romantismo, o artista ele tem essa coisa de precisar um amor grande, uma coisa grande, uma paixão para poder criar. Eu também componho, então eu precisava. E aquilo, quando eu sofria de eu vou escrever uma música, eu vou compor, eu vou fazer isso aqui. Isso fazia parte, né? E aí, quando eu chego em Mato Grosso, que eu estava com essa coisa do pânico, eu entrei já na coisa da quase quarentena. Eu entrei de não sair e eu decidi hoje. Até foi depois de uma discussão que eu tive com meu marido, a gente teve uma discussão e eu me senti meio assim, sem significado, não sou nada. Eu disse, eu vou pintar. E aí comecei a pintar. E fiz a primeira, segunda, terceira tela, e dali um ano, que Deus é muito bom, eu já fui convidada para uma coletiva com artistas muito importantes, internacionalmente reconhecidos. E tive a sorte, posso dizer assim, foram meus padrinhos, né? Perdemos um recentemente, Irigaray, durante a Covid, e a Campelo, né? Enfim, da família Campelo, um artista incrível. Quero mandar aqui um abraço Dona Creusa, que é também uma artista maravilhosa de Mato Grosso. A minha história de pintora foi lá. E aí fiz a primeira, a segunda, a terceira. Aí dizia assim, mas você está começando, você não vai ser chamada, você não vai ser isso, aquilo. Não tem problema, então eu vou criar o espaço. E aí criei o espaço e a gente reformou a nossa casa e depois fiz 2 exposições. E à medida que ia passando, enfim. Aí, por fim, por causa desse trabalho, eu fui convidada pela Tatiana Azevedo, que eu quero deixar aqui também o meu abraço, querido, a participar, a fazer parte da Academia Intercontinental de Letras, né, de artistas e poetas. E aí eu fui escrever. Ela disse, Nívia, você é uma grande artista, você precisa... Que artista te ocorre agora? Ayrton Reis, um grande beijo. E aí veio Anita Malfatti. E aí também, quando eu fui verificar a história de Anita, também foi uma pessoa que sofreu, de certa forma, uma mulher que também sofreu muito a questão ela foi perseguida por Monteiro Lobato. Sim, né? sim. Né? Então, todas as histórias acabavam de... Acho muito difícil a mulher não ter passado por uma relação abusiva, né? Assim. Difícil, né? Eu até disse, quer saber de uma coisa, Tatiana? Porque a Tatiana, eu estava lá em Chapada e ela no Maranhão. Ela é uma pessoa incrível, talentosíssima. Escreve que Tatiana, vem para cá, porque meu marido foi para o Ceará e eu vou atrás dele. Como é que você vai, Nívia? Eu vou pegar o carro e vou dirigindo, eu vou até ele. Eu peguei o carro, eu dirigi os 4.000 quilômetros para... Vem cá! E ela veio comigo nessa viagem. Primeiro eu convidei, vem para cá, porque você vai conhecer o Ceará. E ela disse, Nívia, eu nunca tinha visto uma mulher como você. Você é louca.
Eu disse, mas é isso. A Nívia é uma mulher plural. Louca. Aí ela Mas, Nívia, tem artista plástica, é cantora, compositora, né? E é uma mulher, assim, maravilhosa. Não, e tem a história de teatro, porque eu comecei aqui no teatro com a ajuda do Jade Soares, Paulo Ramos. Ai, que maravilha. Muita gente legal, uma história muito legal. Então, e aí voltando aqui, ó, a mulher nua, que é de uma pessoa, não sei se posso dizer, é uma pessoa... Não, pode dizer, esse aqui já é meu. Lindo, maravilhoso, obrigada. Então, uma pessoa que me olhou assim, mas o que é isso, Nívia? Isso foi como eu me senti, quando eu me senti abandonada mesmo. E eu, sempre que eu me sinto só, eu peço, eu oro, eu ajoelho, eu peço a Deus, eu me esparramo no chão. Eu tive Covid, gente, eu sozinha no apartamento, eu caí no chão assim, as lágrimas, e chorava, e disse, eu quero viver, eu não quero morrer. Então, e aí vem Sereia. Sereia é uma fase aqui no Ceará, foi feita em São Luís do Curu. E, por fim, essa Índia linda, maravilhosa, que é de um grande amigo, Érico Yalvin, que é um poeta maravilhoso, está em São Paulo, está aqui guardado, e qualquer hora dessa ele vem buscar a obra. Muito lindo, maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Encantador mesmo. Obrigada. Aliás, e sua história de vida também, né? Muito Meninas, infelizmente, você já sabe, né? Um tempinho aqui, já estou aqui com o seu Deujolino Lucas. Olha a hora! Falo demais, né? Não, mas é isso mesmo, porque passa tão rápido, e o assunto é tão gostoso e tão instigante, tem tanta coisa para se falar, né? Mas, infelizmente, nunca nosso se tempinho esgota, né? Nunca se esgota. E eu só quero agradecer, assim, profundamente a participação de vocês. Martim, parabéns mais uma vez, viu? Força, ela tenho certeza que vai ser vitoriosa lá, essa sua nova fase como secretária, né? Muito obrigada, eu falo, muito obrigada, Lana, pela oportunidade de estar aqui com você, é uma grande honra. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes aí nos bastidores, também nos bastidores. A casa é sua sempre, esteja sempre aqui. Dizer que foi um prazer estar aqui do lado da Joana, da Marti. A Joana, gente, a gente cantou junto, não foi, Joana? Sim, lembramos ali. 1800, lembra, mas século passado. Não precisa revelar, vamos porque a fazer idade uma a gente dupla depois, abafa. pode ver as duas juntas, né? Depois. Ela quase revelou a idade da gente, no caso. Gente. Obrigada, querida, muito obrigada. Eu também estou muito contente, principalmente por ter trazido esse tema tão relevante, porque aqui é um momento mais de sensibilização, né, de despertar interesse sobre o tema e que as pessoas possam começar a refletir acerca desse assunto tão sério, tão importante no nosso momento, que você está trazendo aqui no programa. Parabéns, obrigada a todos aqui, a equipe, principalmente as minhas colegas aqui. Obrigada a todos, muito Bom, bem. Então é isso. Para mim é sempre muito gratificante participar desse programa. Ele instiga, ele provoca, ele traz, joga luzes, vamos dizer assim, né, também, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente provoca, a gente traz ideias. Então, parabéns, Lana, pela sua produção, pela sua criação nesse programa. Ele é muito necessário. Nossas questões precisam estar em evidência sempre. E aí, quando essa evidência está nos meios de comunicações, a gente diz que realiza um pouco de justiça com a falta de debate que as mulheres têm sobre si mesmas, né? Verdade. Esse debate é muito sempre recortado, muito pequeno. Lana, antes que é eu... muito pouco. Então, é sempre uma alegria grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que sempre. agradeço. Nós encerramos aqui Roda de Mulheres, agradecendo a você pela sua audiência. Voltamos na próxima semana.